Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou continuar o processo de organização de um projeto orientado a objetos com conexão em banco de dados. Nesse vídeo eu vou focar em melhorar o nosso projeto utilizando basicamente alguns recursos da orientação a objetos, que é o de herança, interface e também um recurso chamado generics, que é o tipo de dados genérico. Então eu vou tentar pegar todo o código que pode ser reaproveitado para as classes que fazem interação com o banco de dados e tentar resolver grande parte desse código já em classes abstratas. Então estou aqui com o nosso projeto, só para recapitularmos. Temos aqui a classe main, eu tenho a classe connection factory, que é responsável por criar a conexão. Eu tenho a classe banco, que é aquela que representa a tabela chamada banco no nosso banco de dados, e a classe chamada banco DAO. Banco DAO possui todas as instruções para fazer operações no banco de dados. Para que nós vamos fazer essa melhoria na escalabilidade do nosso projeto? Imagine que eu tenha que integrar mais 10 tabelas nesse projeto e no nosso banco de dados eu teria então que replicar grande parte desse código. Porém, esse código ele já segue algum tipo de padrão. Então vamos tentar isolar todo o código que é frequentemente utilizado e tentar resolver essa parte em uma classe abstrata. Então assim nós vamos utilizar os artifícios da herança para a gente aumentar a nossa produtividade e diminuir a quantidade de código desnecessário em um projeto. Então a primeira coisa que é uma boa prática é nós organizarmos os nossos elementos, as nossas classes, utilizando esquemas de heranças ou interfaces. Por exemplo, aqui na classe banco, eu vou criar uma classe chamada model. E ela é abstrata, ou seja, ela não pode ser instanciada. Eu vou falar que banco herda de model, apenas isso. Então, como eu uso a hierarquia de herança, eu sei que toda classe que está, entre aspas, pendurada na classe model, eu sei que é uma classe que pode ser utilizada para ser armazenada em banco de dados. Então, essa classe model está servindo como um sinalizador. Eu vou pegar todas as operações comuns, que é, por exemplo, operação de alterar, excluir, obter todos, obter por ID, inserir, e fazer o quê? Fazer a criação de uma interface contendo a especificação desses métodos. Então aqui no pacote DAO, vou criar uma interface chamada iDAO. Agora eu vou utilizar um termo que não foi explorado nos demais vídeos, que é o uso dos generics. Nós utilizamos muito os generics quando estamos trabalhando com list. Nós temos que informar que é uma lista de determinado objeto. Nós colocamos a estruturação desse objeto aqui entre os sinais de menor e maior. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou criar uma classe que tem suporte ao generics. Então aqui em banco DAO, eu vou copiar apenas o cabeçalho dos principais métodos. Então dessa forma eu já posso falar que banco DAO implementa iDAO. Qual que é o problema que vai acontecer? Eu vou mudar aqui a referência de banco por model, porque a interface iDAO deve suportar qualquer tipo de classe que herda de model. Então na interface o problema já foi solucionado. Mas olha o que vai acontecer lá em banco DAO. Eu vou ter um erro falando que esses métodos, porque eu alterei o tipo de banco para model, não estão implementados. Então essas implementações não vão me satisfazer. Aí que vai entrar o recurso do generic. Eu quero usar um tipo genérico aqui, de forma que eu possa indicar qual que é a limitação desse tipo. Tá? Então eu vou criar um tipo fictício, eu vou falar que T representa qualquer coisa que herde de model. E aqui eu vou inserir um objeto do tipo T, vou alterar, excluir. No obter todos e no obter por ID eu estou trabalhando com o objeto do tipo T. E também eu vou falar aqui
V herda de object. Por quê? Porque o ID de banco ele é um integer, e integer herda de object. Aí aqui, quando eu faço o implements, eu tenho que especificar quais classes eu estou utilizando para satisfazer a especificação dos generics. Então aqui eu vou trabalhar com qualquer coisa que herde de model, então eu vou trabalhar com banco, e o meu ID ele é do tipo inteiro. Perceba que parou de dar erro. Isso aqui vai servir quando eu expandir o projeto para trabalhar com outras classes, representando outras tabelas do banco de dados. Beleza, começamos a organizar as nossas operações aqui. Próxima etapa, eu vou criar uma classe abstrata para tentar já implementar boa parte desses métodos que estão aqui em banco DAO. Porque quando eu criar, por exemplo, um endereço DAO, vocês devem perceber que boa parte do código ela será repetida. Então aqui em DAO eu vou criar uma classe chamada DAO, que ela é abstrata e ela implementa a interface e DAO. Aqui eu tenho que falar qual que é o substituto de T. Então é model e de V é object. Aí se eu fizer isso aqui, ó, em vez de implementar o IDAO, eu vou falar que banco DAO herda de DAO. Voltou a dar erro, por causa da resolução dos meus tipos genéricos. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Em DAO eu vou falar que T herda de model e V herda de object. Esse aqui é o formato da nossa classe. E aqui, quando eu herdar de DAO, então vou só indicar onde que eu trabalho com banco e qual que é o tipo do nosso ID. Perdão, aqui no Implements eu tenho que colocar T e V também. Pronto. Porque eu estou falando que T herda de model e V herda de object. Eu estou satisfazendo essa especificação aqui e já vai servir aqui para o banco DAO. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar jogar cada método aqui do DAO e deixá-lo da forma mais genérica possível. Vou pegar o método inserir. Então onde tem T refere ao modelo. Agora vamos pensar, qual parte desse código resolve para as demais classes? Por exemplo, eu vou trabalhar com o endereço DAO. Então veja que a SQL não resolve, obter a conexão é comum, criar um prepared statement é comum, passar os parâmetros para a string de conexão não resolve, e o restante resolve, fazer a execução. Então como é que a gente pode melhorar isso daqui? Eu vou criar um método abstrato chamado getInserirSQL. É um método que vai servir para me retornar o comando SQL de inserção. Apenas isso. É que eu vou fazer o uso desse método. Beleza. Essa parte do código ficou genérica. Aí quem que vai ser responsável por resolver esse método é o banco DAO. Então vou implementar esse método de forma mais simples. Então, beleza. Então eu vou ter um método para cada natureza de comando comum aqui. Agora eu tenho que achar uma forma eficaz para estabelecer os parâmetros. Vou criar aqui um método que vai receber um prepare statement
chama configurar parâmetros. Vou receber um model e vou receber um prepared statement. Esse método vai ser abstrato. Vamos deixar a responsabilidade lá para frente. Então ele vai chamar configurar parâmetros inserir. Então vou ter para inserir. Lembra que para atualizar também tenho. Eu tenho também para excluir. E também para obter por ID. Então aqui basta eu chamar o que? This.configurar parâmetros do inserir. Vou passar o modelo e o prepared statement. Eu vou deixar esses três comentados por enquanto, para a gente já poder testar o que foi desenvolvido. Aqui ele tem que ser protegido. Porque aí sim eu consigo fazer a implementação desse método aqui. Ó. Então como que tem que ser a configuração desse parâmetro? Se a gente for seguir a nossa string, eu vou ter então um setString na posição 1, que vai ser model.getNome. E aqui eu vou ter um set int, por causa do número do banco. Segundo parâmetro vai ser model.getNúmero. Aí esse erro aqui que está dando é porque eu tenho que envolver esse código num try-catch. Eu vou falar que ele dá um throws. Então aqui eu sei que no DAO, que esse método, vou quebrar a linha aqui só para poder dar um throws, SQL exception. Pronto, a gente resolve aquele problema. Então não esquecer de colocar o throws aqui. E aqui eu tenho que colocar também a referência do throws. Beleza? Agora eu já consigo inserir dessa forma. Vamos fazer logo os demais comandos para a gente depois só preocupar com os testes. Então eu vou pegar aqui o código do alterar. Como eu chamei aqui de alterar, aqui embaixo vai ser alterar também. Aí mesma coisa. Eu vou ter um método chamado alterar SQL. Aí eu vou pegar essa string aqui para ser utilizado aqui no banco DAO. Então vamos organizar aqui, colocar todas as strings SQL aqui. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa chamando a configuração de parâmetros do método alterar. Então vai ficar this.configurar parâmetros alterar, passando o modelo e o prepare statement. E aqui em vez de banco chama model. Model não, ele é do tipo T. Aí sim o objeto chama model. Isso daqui já vou até aproveitar para copiar lá para outra implementação. Mesma coisa, eu tenho que colocar o throws. Aqui no DAO, vou pôr o throws aqui na declaração desse método. Aí eu tenho a mesma coisa para o excluir e para o obter por ID. Já vou colocar o throws aqui neles. Então não esqueçam do throws. Para facilitar a visualização do vídeo, vou quebrar ele aqui, ó. Então, tem aqui a declaração desses métodos abstratos. Agora, eu vou trabalhar com o próximo método, que é o método excluir. O excluir, vou jogar então aqui para o DAO.
Agora, eu vou escolher o que? Um objeto do tipo T. Estou trabalhando com generics. Aqui, vou ter que criar também classe abstrata, get, excluir SQL. Aqui eu vou fazer a chamada dele. Aqui em banco DAO eu já vou implementar esse método. Então, excluir SQL fica dessa forma aqui, ó. Beleza? Esse método aqui é aquele de configurar parâmetros para excluir. Já estou com a implementação dele aqui. Tem que mudar de model para poder casar. E agora eu vou trabalhar já com os métodos de obtenção de resultados. São os métodos que executam os comandos select. Então já vou copiar os dois comandos, o obter todos e o obter por ID, já para o nosso DAO. E vamos ver o que pode melhorar. Então, obter todos, eu tenho que retornar uma list de T. Aqui eu tenho que configurar a string de obter todos. Get obter todos SQL e eu tenho o get obter por ID também. Então aqui, get obter todos. Obter todos já retorna isso aqui. E o obter por ID já vou aproveitar e copiar também. Beleza. Então eu tenho todos os comandos selects aqui em forma de métodos. Aí agora, o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer a conversão de um result set para um objeto do tipo T. Então perceba aqui que eu consigo converter o result set para um objeto do tipo banco e no obter por ID eu também faço a mesma operação. Então aqui eu vou criar um método abstrato chamado parse. Ele vai me retornar um objeto do tipo T e ele vai receber um result set como parâmetro. Vou até chamar de resultado. Então aqui, tudo isso aqui pode ser substituído pelo nosso parse. Então banco adicionar this.parse passando o resultado. Aqui é um list de T. Uma rede T. Então o obter todos já ficou arrumadinho. Vamos agora implementar o nosso parse aqui, ó. Aqui é onde eu faço a conversão então. Parse, mesma coisa, vamos colocar um throws. Estou colocando esse throws em SQL exception porque de qualquer forma todos os outros métodos já estão envolvidos em um bloco try-catch. Então aqui eu posso deixar indicado que ele pode disparar uma exceção. Agora no obter por ID, o que está faltando? Colocar o parse aqui também. Então aqui banco recebe this.parse do resultado. E aqui eu não vou trabalhar com banco, vou trabalhar com T. E o nosso ID ele é um objeto do tipo V. E esse aqui, vou mudar aqui para T também. Aqui vou até chamar de model. E essa configuração do parâmetro está faltando.
a implementação desse método aqui, ó. Esse aqui eu passo é o ID. E aqui, em vez de ser model, é um V para representar o objeto do ID. Pronto. Então perceba que banco DAO ficou uma classe mais enxuta. Ela tem apenas as particularidades que nós teríamos aqui nos DAO, que é o quê? Fazer a conversão de um resultado para um objeto do tipo banco. Eu tenho os comandos SQL que serão disparados. Eu tenho algumas configurações de parâmetros, apenas isso. Toda a carga lógica de gerenciar, disparar um comando, está tudo aqui na classe DAO. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou exibir todos os bancos. Vamos fazer um testezinho mais rápido aqui. Vamos ver se isso vai funcionar. Pronto, exibiu todos os bancos lá da nossa tabela. Agora, para o vídeo não alongar muito, eu vou criar uma classe que vai representar a tabela endereço e eu vou fazer todo esse procedimento já aproveitando essa estrutura de classe abstrata que nós já criamos. Então, a classe endereço ela vai herdar de model e ela tem os seguintes atributos: ID, número, bairro, CEP, complemento e rua. Aqui eu vou criar os getSet. Vou criar os construtores que eu vou precisar, né? Um construtor padrão e um construtor já passando todos os atributos. E vou fazer o toString dele. Então primeiro vai ser ID, depois bairro, depois número, depois rua, depois CEP, depois complemento. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo aqui. Agora eu vou criar o endereço DAO. Ele vai herdar de DAO. Aqui eu vou falar que eu vou trabalhar com endereço e o ID dele também é do tipo integer. Aí agora vai acontecer a mágica. Quais métodos são obrigatórios aqui na implementação do endereço DAO? São apenas esses daqui, ó. Então, a string de inserir, como é que ficaria? Ficaria dessa forma aqui, ó. A string de alteração. O de exclusão. Obter todos, é o mais simples deles. Select asterisco from endereço. Obter por ID. Select asterisco from endereço. Where d igual a tal. Para converter então um result set em um endereço, a gente vai ter então endereço seb1000 tem ID, número, CEP, rua, bairro e complemento. Agora está faltando o quê? Só configuração dos parâmetros dos comandos que eu vou executar. Então, para o parâmetro inserir, por exemplo, o inserir, eu tenho que passar, o ID aqui não precisa, eu tenho que passar rua, CEP, número, complemento e bairro. São 5 parâmetros.
pegar a ordem aqui para ficar mais fácil. Beleza. Agora para alterar, como é que ficou a ordem do alterar? Rua, CEP, número, complemento, bairro e depois o ID. Rua, CEP, número, complemento, bairro e depois o ID como sexto parâmetro. Para excluir, só preciso do ID. E ele é do tipo int. E o obter por ID é a mesma coisa, só preciso do ID. Nesse caso é a própria variável ID. Bem, nós já podemos testar o endereço. Então aqui, em vez de obter os bancos, vamos obter os endereços. Endereço DAO, subnew, endereço. Aqui vai ser endereço, que vou chamar essa variável de end. Endereço mesmo. Endereço. Vamos ver se vai dar certo. Mostrou todos os endereços. Ó, foi de primeira. Então veja que o processo de configuração da classe DAO, ele é trabalhoso, essa primeira configuração. Depois que eu começo a replicar o uso da classe DAO para as demais classes, vamos supor que eu precise interagir com mais 5 tabelas do banco de dados. Então esse trabalho já é minimizado utilizando os artifícios da classe abstrata. Então fica aí para estudos posteriores que nós temos frameworks próprios para configuração e manipulação de banco de dados, que vai facilitar ainda mais o nosso trabalho. Fizemos todo esse processo, como se diz, na unha, fizemos todo esse processo do zero. Hoje em dia há tecnologia para isso. Então quem quiser aprofundar os estudos pode mandar uma mensagem, escreva aí no comentário que eu posso indicar quais frameworks você pode começar a estudar. Então é isso, bons estudos e um grande abraço.